Bom dia, seja bem-vindo. Vamos juntos agora conferir as notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. Os Correios apreenderam cerca de 13 milhões de reais em produtos ilícitos, como armas e drogas. Os valores são referentes a itens que circulam dentro do Brasil e não incluem encomendas importadas. As ações de repressão ao tráfico de ilícitos dos Correios, nos primeiros meses deste ano, já resultaram em apreensões que somam quase 13 milhões de reais. Entre os itens apreendidos está um fuzil antidrones, haxixe, cocaína e outros entorpecentes. Os funcionários dos Correios atuam em parceria com outros órgãos de fiscalização, como as policiais civis e a Polícia Federal, para prevenir e localizar os trajetos mais utilizados pelas organizações. Os Correios informaram que o montante não considera a apreensão de objetos importados, pois essas apreensões são realizadas pela Receita Federal do Brasil e as encomendas são retidas antes de entrarem no fluxo dos Correios. Segundo as investigações, os fuzis estão sendo utilizados pelo crime organizado para o monitoramento do espaço aéreo das comunidades em que atuam, com vistas ao impedimento do uso de drones pelas forças policiais ou mesmo por facções rivais na guerra do tráfico. O Brasil teve um golpe digital a cada 2 minutos em 2023. Um total de 230 mil casos registrados de estelionato por meio eletrônico. Especialistas apontam que o estelionato virtual não requer presença física do criminoso na frente da pessoa. Ele pode, inclusive, atingir várias vítimas ao mesmo tempo, utilizando recursos digitais. São golpistas que pedem dinheiro às vítimas, inventam sequestros ou se passam por familiares, pedindo ajuda financeira. Roubo e furto de aparelhos celulares também contribuem para a escalada dos crimes, quando criminosos conseguem acessos a aplicativos e dados bancários. Santa Catarina é o primeiro no ranking de casos de estelionato digital no país, seguido de Minas Gerais, Pará, Distrito Federal e Espírito Santo. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Ceará não contabilizam os dados. Com a maior concentração populacional do país, a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, tem quase 50 mil pessoas a cada quilômetro quadrado, de acordo com o censo de 2022 divulgado pelo IBGE. A construção começa como casa. Depois de cerca de 1 ano e meio, ganha um andar novo e por aí vai. Com mais de 70 mil habitantes, a comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, tem a maior densidade populacional do país, com 48.300 pessoas. A cada quilômetro quadrado, esse número é 9 vezes maior que a média da cidade carioca, que tem pouco mais de 5 mil moradores na mesma área. E apenas um trecho, que fica localizado no alto da favela, com 1.823 pessoas vivendo em uma área equivalente a um campo de futebol. Pesquisadores explicam que a verticalização é um dos fatores que podem explicar o crescimento no número de habitantes em uma área pequena. O fenômeno também é visto na cidade. Porém, na favela é feito de maneira irregular, esbarrando com um limite de expansão horizontal. A solução encontrada por esses moradores é expandir a moradia no sentido vertical, construindo casas de 3, 4 e até 5 andares. Para os estudiosos, a construção vertical desenfreada pode oferecer risco para todo o território, já que se aumenta o peso do terreno, e para desocupar um prédio onde há pessoas morando, no entanto, é preciso dar opção de moradia ou comprovar risco de vida. Em maio, a Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio e a Polícia Militar fizeram a demolição de 2 prédios irregulares que já estavam com a estrutura levantada, na Rocinha, que estavam sendo erguidas sem licença, em área de encosta imprópria para ocupação. No topo do ranking de densidade demográfica do país, o segundo lugar é da comunidade de Jacarezinho e o terceiro da Maré, também no Rio de Janeiro. O programa Minha Casa Minha Vida vai ter regras mais duras nos financiamentos de imóveis para famílias que ganham acima de R$ 4.000. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União.
No início do ano, as famílias do Faixa 3 podiam financiar até 80% do imóvel em todo o país. O valor máximo da casa ou apartamento para esse público era de R$ 350 mil. Em abril, o governo fez um ajuste nas regras para imóveis usados e aumentou o valor da entrada para famílias do Faixa 3 nas regiões Sul e Sudeste. A fatia subiu para 20% ou 30%, dependendo da renda familiar. Agora, o governo deve ampliar ainda mais essa exigência para a entrada, e ela será válida para todo o país. A medida deve cortar o valor máximo. Vale destacar que os imóveis novos não sofrerão essa alteração de teto no valor. O Minha Casa, Minha Vida deve fechar o ano com quase 600 mil financiamentos, um recorde. Esse saldo inclui contratações de imóveis novos e também usados. O programa habitacional é bancado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Nos últimos anos, os contratos envolvendo imóveis usados cresceram muito. Por conta disso, o governo quer conter essa alta com o objetivo de preservar a essência do programa, que é atender aos mais pobres e garantir recursos para a compra de imóveis novos. Com as novas regras, a expectativa é que os imóveis usados possam ficar abaixo de 30% nesse ano e que esse percentual caia ainda mais em 2025, quando as limitações continuarão valendo. O Supremo Tribunal Federal fez a sua primeira audiência de conciliação sobre marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A audiência foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes, relator das ações movidas pelos partidos PL, PP e Republicanos. Esta é a primeira reunião da Comissão Especial de Conciliação, designada pelo ministro Gilmar Mendes, para tratar das ações que envolvem o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Gilmar é o relator das ações sobre a constitucionalidade da lei que estabeleceu o marco temporal após o Supremo invalidar a tese, em setembro do ano passado. Na ocasião, o ministro Gilmar também votou contra a tese, mas fez ressalvas à amplitude das demarcações. Ele disse que não falta terra aos indígenas, mas carece de apoio e estrutura básica. Além disso, ele é visto como um ministro alinhado às pautas do setor do agro na corte. A decisão do ministro tem sido questionada por representantes dos povos indígenas, que pedem a suspensão cautelar da lei e a redistribuição das ações para o ministro Edson Fachin. Eles dizem que Gilmar não apreciou seus pedidos, nem os levou para o plenário da corte. Fachin é o relator do processo original e já reiterou em manifestação pública que não vê dúvidas de que a tese é inconstitucional. Em abril, o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos judiciais que discutam sobre a questão. Na decisão, ele reconheceu aparente conflito entre possíveis interpretações da Lei 14.701/2023. No julgamento do recurso extraordinário, este conflito de interpretações poderia gerar insegurança jurídica. A comissão abre um novo capítulo no tratamento das controvérsias entre indígenas e não indígenas, envolvendo interesses jurídicos, sociais, políticos e econômicos. Ele considera que o tema necessita de uma abordagem colaborativa, reunindo todos os atores sociais e institucionais para a construção de soluções duradouras e pacíficas entre os interessados. De acordo com a tese do marco temporal, os povos indígenas teriam direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam na data de promulgação da Constituição de 1988. Em setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a data não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra pelas comunidades indígenas. A comissão será formada por 6 representantes indicados pela Articulação dos Povos Indígenas, 6 pelo Congresso Nacional, 4 pelo governo federal, 2 dos estados e 1 dos municípios. Cada um dos autores das ações também poderá indicar um representante. O objetivo é que as negociações contem com a participação de representantes de diversos setores da sociedade, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas. E veja a seguir, a armadilha para combater a dengue é criada em laboratório. E ainda, escola no Mato Grosso do Sul utiliza robótica para ensinar crianças. Tudo isso daqui a pouco, não sai daí. Nós voltamos já.
nós estamos de volta. Um laboratório espanhol está criando e esterilizando milhares de mosquitos tigre para combater a dengue e outras doenças, à medida que as mudanças climáticas incentivam a propagação da espécie invasora pela Europa. Vamos conferir. O Centro de Controle Biológico de Pragas, em Valência, está liberando cerca de 45 mil mosquitos machos esterilizados toda semana para que possam se acasalar com as fêmeas, principalmente em um momento de crescente preocupação com o aumento de doenças como dengue, zika e chikungunya, que são transmitidas por mosquitos. Os cientistas estão usando uma máquina para separar as fêmeas dos machos antes de utilizar a radiação para esterilizar os machos. A OMS, Organização Mundial da Saúde, disse no ano passado que as taxas de dengue estavam aumentando globalmente, com casos relatados desde 2000, aumentando 8 vezes para mais de 4 milhões em 2022. Estudos concluíram que um clima mais quente ajuda os mosquitos a se multiplicarem mais rápido. Em 2023, a Europa registrou 130 casos de transmissão local de dengue contra 71 casos em 2022. O aumento é considerado significativo por autoridades sanitárias quando comparado ao total de casos de transmissão local da doença, registrados ao longo dos 10 anos anteriores. Entre 2010 e 2021, apenas 73. Uma espécie invasora de mosquitos se instalou em 13 países da União Europeia, incluindo França, Espanha e Grécia, levando especialistas a associarem a presença ao aumento dos casos de dengue na Europa. A forte desvalorização do real em comparação ao dólar nas últimas semanas abriu uma janela favorável para as negociações de soja no Brasil, que ganharam uma vantagem cambial frente aos agricultores dos Estados Unidos. Os preços da soja e do milho no mercado brasileiro aumentaram nas últimas semanas, seguindo as valorizações da Bolsa de Chicago e com a alta do dólar em relação ao real. Um bom momento para o comércio de grãos. Como o dólar esteve um pouquinho acima da expectativa nos últimos dias, o produtor que tem a disponibilidade de soja no mercado, ele pode sim comercializar, gerando um pouco mais de divisas, mas o que a gente observa é a questão da oscilação dos preços internacionais. Só que quando o dólar é um dos fatores que impacta na questão dos preços, isso, quando o dólar aumenta, o produtor tem a expectativa de gerar um pouco mais de receita, então ele comercializa um pouco mais da sua soja. A soja em Paranaguá subiu 3,9%, chegando a R$ 141,35 por saca de 60 quilos até 25 de julho. No mesmo período, o milho aumentou 3%, alcançando R$ 58,91 por saca. Com a colheita do milho, os produtores rurais já precisam planejar a safra da soja. Eles devem aproveitar as oportunidades de redução de custos e taxas cambiais com a alta do dólar, assim como a liberação de espaço nos armazéns. A exportação de soja também pode aumentar os lucros, aproveitando a demanda global e o mercado internacional favorável. O que nós recomendamos para que os produtores façam é ter uma boa gestão de custo, analise os custos de produção, principalmente para a safra agora que se inicia, 2024-2025, faça uma gestão de risco, principalmente nós estamos aí em um período de intensos problemas climáticos das últimas safras, então nós recomendamos que o produtor busque uma gestão de risco, principalmente no seguro rural, e faça uma gestão de custo para que ele tenha noção de como que vai se dar os custos da sua lavoura, sabendo que o preço é dado pelo mercado e para que ele tenha uma melhor rentabilidade, justifica a questão da gestão de custo. As exportações caíram 6,2% este ano, com Dourados registrando uma queda de 48%. Mato Grosso do Sul vendeu $1,9 milhão em soja, uma retração de 18,7% em relação ao ano passado. A quebra da safra e a taxa de câmbio foram os principais fatores. Apesar do bom momento, o produtor ainda precisa analisar o mercado para decidir se vende tudo agora. Se ele tiver compromissos para essa época, é melhor que se venda agora. Porém,
a gente nunca fala em vender tudo ao mesmo tempo, né? Então, se tiver alguma folga, alguma sobra de estoque, eu acho que é importante que isso seja feito escalonado. Para quem decidir a venda escalonada, é preciso analisar os preços de manter os produtos estocados. É importante saber as taxas que você está pagando de armazenagem, porque esse é um custo. Então, o preço que você tem hoje, pode ser que lá na frente ele seja maior, porém, descontadas as taxas, ele acaba ficando até mais barato. Nós acompanhamos o mercado diariamente, né? E com isso a gente pode oferecer informações que ajudem o produtor, porque é importante que todos os produtores estejam sempre conectados e sempre acompanhando o mercado para que todos acabem ganhando, né? E olha só, os painéis solares portáteis estão em alta na Alemanha. A invenção toma varandas de apartamentos e se destaca pela praticidade e baixo custo. E olha só, os painéis solares portáteis estão em alta na Alemanha. A invenção toma varandas de apartamentos e se destaca pela praticidade e baixo custo. A invenção foi apresentada em uma feira de sustentabilidade em Berlim, na Alemanha. Um passo importante na transição para uma energia que não gere impactos ambientais. A engenhoca promete facilitar ainda mais a utilização de painéis solares nas casas e por um preço acessível. Pequeno e prático, o painel pode ser instalado com facilidade em uma varanda. Basta conectá-lo a uma tomada para transmitir energia solar para a casa toda. Além disso, é possível recarregar um notebook ou manter uma pequena geladeira funcionando através dele. Até agora, mais de 500 mil desses sistemas já foram instalados no país europeu, que vem se destacando na adesão à energia limpa. Para se ter uma ideia, 10% a mais de capacidade solar foi adicionada à Alemanha desde o final de 2023. A sustentabilidade possui um papel muito importante, não só como fator principal na geração deste tipo de energia, como também em questões sociais, econômicas e ambientais. Sendo assim, além de contribuírem para a diminuição dos impactos ao meio ambiente, as fontes renováveis auxiliam na economia das contas de luz em até 95%. Escolas agrícolas do Mato Grosso do Sul utilizam a robótica para ensinar os alunos. E o resultado do aprendizado tem sido satisfatório. A inovação aumentou o interesse dos estudantes e melhorou a participação das turmas nas atividades. Acompanhe. Entre o cultivo de hortas, plantas medicinais, plantio de grãos como soja, milho e também o manejo com bois, porcos e carneiros, os alunos desta escola agrotécnica de Dourados também aprendem tecnologia e inovação. A metodologia ativa leva para a sala de aula robótica, que desde o início do ano passado faz parte da grade curricular da André Capelli, que fica na zona rural do município. Primeiramente, associar a nossa grade curricular de práticas agrícolas e zootécnicas, mostrando para o aluno que o meio hoje do agro, ele não é simplesmente apenas a operação das máquinas. Então, a gente escutava um bom tempo atrás, se você não quer estudar, você vai trabalhar na lavoura. A gente sabe que hoje, para trabalhar na lavoura, no meio agropecuário, ele precisa de ter estudo, porque as máquinas hoje, cada vez mais, elas vêm tecnologicamente falando por si própria. Então, hoje a gente tem equipamentos hoje que tem um piloto automático e fazem muito dos afazeres da área do agro, elas fazem baseadas em mecanismos via net, via programação. A robótica nas escolas, ela tem não só esse cunho, mas de mostrar para o aluno a questão do raciocínio, da melhora da interpretação, na programação dos brinquedos, e ativar, aguçar a mente da criança para que ele possa alçar voos maiores em outras disciplinas, em outras profissões. São mais de 150 alunos que em período integral aprendem no dia a dia a lida no campo, mas que também são estimulados a usar a informática como aliada. Desde 2023, os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2 têm mais uma ferramenta para garantir melhorias, não apenas em sala de aula. O diálogo ali entre os alunos, a forma como você vai lidar, como que você vai pensar determinado tema, determinado assunto, determinado robô, determinada lógica. Então, trabalha as questões da matemática, trabalha as questões do raciocínio lógico, envolvendo questões matemáticas, como a gente disse, E assim, N questões auxilia, são alunos proativos, alunos que
vai ter uma percepção, né, de todo um conjunto, né, técnico ali, né, como lidar com essas situações. Iniciativas assim vão além do mero avanço tecnológico. Os robôs desenvolvidos pelos alunos não automatizam apenas tarefas complexas como plantio, a irrigação ou a colheita, mas também proporcionam uma gestão mais eficiente dos recursos no campo. Promove pecuária mais precisa e sustentável, reduzindo desperdícios e aumentando a produtividade. A aceitação na nossa escola ela foi muito positiva em função de que, como os alunos eles permanecem todo o tempo aqui na escola, então a gente oportuniza para todos eles. Então, os campeonatos que foram feitos, né, a dinâmica que é adotada dos horários, também é um atrativo para que o aluno possa desenvolver as suas ações. Principalmente quando a gente está numa aula, de sala de aula, não só o português, a matemática, mas nas aulas que competem na nossa escola, a gente consegue associar esses mecanismos tecnológicos com a robótica. Entre porcas, não são aquelas quadrúpedes que ficam no chiqueiro, não, mas aquelas utilizadas para agregar partes de robôs, peças de alumínio, plástico, borracha. Os estudantes se preparam também para competições. Tecnologia hoje em máquinas, né, em implementos, no próprio computador. Quando esse aluno ele vai mexer ali, ele está atuando, né? Ele está aprendendo, né? Ele está tendo esse conhecimento. Isso é muito gratificante, porque instiga, né, o conhecimento. Como eu disse, né, alunos proativos, né? Eles passam a ter uma visibilidade não só de conhecimento ali, mas pensando também no futuro profissional. E até eu aprendi com a meninada como é que se faz. Todo esse aprendizado tem rendido bons frutos. É um desenvolvimento do cérebro, né? Mais focação. Quando eu comecei a aprender a montar o robô, eu nem sabia programar e nem montar. Agora eu sei, tudo que eu sei eu não sabia. O raciocínio lógico foi um dos principais... das principais coisas que eu aprendi, o trabalho em equipe também, já que eu não era muito chegada às pessoas, mas aí eu me desenvolvi, eu aprendi a programar, eu sou um bom programador. Os alunos da escola, inclusive, já são premiados. Eu vejo que a gente tem muito a crescer ainda, tá? É importante que não fique somente dentro das escolas. A gente teve a felicidade de participar já de 2 campeonatos a nível municipal. A gente acompanha outras escolas, acompanha outros municípios que já implantaram robótica, e o que a gente vê é que vai ser um crescimento acelerado em busca dessa tecnologia, para poder associar e oportunizar a criança a algum outro tipo de informação mais precisa ou de uma outra profissão. E no Redação HIT de hoje, vamos conhecer a cidade de Lagos, no sul de Portugal. Lagos é uma cidade na região do Algarve, no sul de Portugal. É conhecida pela cidade velha amuralhada, pelos penhascos e pelas praias atlânticas. Uns degraus íngremes em madeira levam à enseada arenosa da Praia do Camilo. Os penhascos da Ponta da Piedade, nas proximidades, oferecem vistas deslumbrantes do promontório e um farol. À semelhança de várias localidades costeiras portuguesas, Lagos sempre teve uma grande proximidade com o mar. E desde tempos muito distantes, a pesca foi a atividade mais importante e uma das únicas fontes de rendimento para a população. E antes de encerrarmos o Redação HIT de hoje, vamos ver uma câmera ao vivo com a vista da praia de Porto Mós, na cidade de Lagos. Saindo do estúdio HIT, vamos diretamente ao sul de Portugal. Lagos é uma cidade histórica e encantadora e um destino turístico fantástico. Localizada na bela região do Algarve Ocidental, Lagos ostenta praias famosas, incluindo a Praia de Batata, Meia Praia, Ponta da Piedade e Praia de Porto Mós, que você vê neste momento. Ao contrário de muitas outras cidades do Algarve, esta cidade tem uma história rica que se manifesta em uma grande variedade de monumentos e edifícios.
O centro histórico é conhecido por sua arquitetura tradicional e casas pitorescas e o fascinante Forte Bandeira do século XVII. Bom, e esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença, um ótimo sábado para você e até mais.